Boa tarde, quarto ano. Vamos para nossa avaliação de hoje de língua portuguesa. A avaliação foi dentro daquele envelope que vocês levaram junto com o material. Vamos pegar nossa avaliação lá, que está escrito língua portuguesa. Tá? Não esqueçam de colocar o nome de vocês aqui, aluno ou aluna, o nome da escola, Romana Carneiro Klippel. Aqui onde diz chamada, não precisa pôr nada. Turma, quarto C. Certo? Então, vamos lá. Fábulas são pequenas narrativas que apresentam uma moral ao final da história. Leia a fábula A Cigarra e as Formigas. A Cigarra e as Formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão todo cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Vamos para o número 1. A cigarra estava com fome por quê? Não quis secar as reservas de trigo das formigas? Ajudou as formigas a juntar comida durante o inverno? Letra C. Não guardou comida para o inverno durante o verão? Letra D. Interrompeu o trabalho das formigas no verão. Então, vejam bem, por que a cigarra estava com fome? Né? Porque não guardou a comida, né? Enquanto as formigas trabalhavam, ela só cantava. Número 2. Dentre as características da composição de uma fábula, reconhece-se que o imaginário é estabelecido nesse gênero por meio. Letra A. Dos marcadores da vida real, como o inverno e o verão, da presença de animais que agem e falam como seres humanos. Letra C, das informações sobre a alimentação das formigas. Ou letra D, do uso do texto em prosa para tratar da vida dos animais. Então, lembre-se que uma fábula sempre tem animais que agem como humanos, tá? Vamos para a página 2. Leia o trecho desta fábula que conta a história de uma cegonha e uma raposa, examinando as palavras destacadas. Olha o título: A Cegonha e a Raposa. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar, mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que serviu sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com o seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando o bico sem comer nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Olha as palavras que estão em destaque. Líquidas. O que é líquida? É aguada, né? Forma de água. E ela? A palavrinha ela que está destacada aqui está se referindo a quem será? Né? A raposa ou a cegonha? Né? A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia. Então, a palavrinha ela está se referindo a cegonha. No dicionário, o adjetivo líquido apresenta diversos significados, como líquido,
próprio de, semelhante a, substância líquida, sem inclusão da embalagem ou do vasilhame, peso líquido ativo em dinheiro ou facilmente conversível em dinheiro. Apurado, verificado, final. Número 3. Com base nos significados apresentados, o sentido do adjetivo líquidas, destacado no texto, refere-se a: letra A. A forma que as comidas estavam parecendo substâncias líquidas? Letra B. Ao peso das comidas oferecidas sem inclusão da embalagem? Letra C. Ao valor de conversão em dinheiro das comidas líquidas vendidas à cegonha? Letra D. A situação que a cegonha estava passando antes de comer as comidas. Então, vejam bem, ó, comidas moles, líquidas, né? Qual dessas questões, né, se referem a líquidas? Número 4. A palavra ela, destacada no texto, refere-se a: letra A, pedra, B, comida, C, raposa ou D, cegonha? Muito bem, vamos para a página 3. Examine o trecho de matéria de revista, atentando-se para as informações implícitas no texto. A evolução da moeda brasileira. O dinheiro no país tem uma história curiosa. Desde que a primeira moeda legitimamente brasileira foi cunhada por aqui, na antiga Casa da Moeda da Bahia, em 1694, nosso dinheiro mudou 9 vezes. Somente com a implementação do real, em 1994, nossa moeda se estabilizou. Suas cédulas passaram a exibir animais da fauna brasileira, já que a galeria de heróis brasileiros estava escassa. Tantas foram as mudanças de moeda nos anos anteriores. Número 5. Ao apresentar a história da evolução da moeda brasileira, o autor da reportagem se vale de informações como objetivo de: letra A. Exprimir opiniões a respeito de moedas não brasileiras no trecho, desde a primeira moeda legitimamente brasileira foi cunhada por aqui. Letra B. Discutir o papel da Casa da Moeda da Bahia na implementação do real no trecho na antiga Casa da Moeda da Bahia em 1694. Letra C. Criticar as cédulas brasileiras por não mostrarem heróis brasileiros, como no trecho suas cédulas passaram a exibir animais da fauna brasileira. Letra D. Mostrar como foi difícil o processo de estabilização da moeda brasileira, como no trecho nosso dinheiro mudou 9 vezes. Então, pensem bem, analisem o texto para poder responder certinho. Vamos para a próxima questão. Examine a atividade representada na imagem, considerando o contexto da instrução. Olhe bem a imagem. O que está acontecendo? Eles estão brincando de cabo de guerra, né? Uma equipe e a outra equipe. Número 6. Para instruir alguém a participar de um jogo, como representado na imagem, deve-se elaborar um texto instrucional, no qual são obrigatórios elementos como: letra A, significado do nome do jogo e como vencer o jogo? B, orientações de materiais e objetivo do jogo? Letra C, verbos no imperativo e origem do jogo? Letra D, quantidade de participantes e notícias sobre o jogo. Então, texto instrucional, o que ele vai fazer? Ele vai instruir como se faz o jogo. Vocês vão ver qual dessas está de acordo, que
apresenta orientação, instrução e vão marcar. Próxima página, página 4. O texto a seguir traz informações a respeito da tartaruga de couro, espécie de réptil brasileiro que se encontra em extinção. Examine-o atentando-se para a compreensão do texto e os verbos empregados. Então, a gente vai ler o texto e vocês vão prestar bem atenção e achar os verbos aqui. Tartaruga de couro. Dermochilis coriácea. Não à toa, o animal é chamado também de tartaruga gigante, já que é a maior espécie de tartaruga que existe atualmente. Chega a medir 2 metros de comprimento de casco e pesar 900 quilos. O couro a que se refere o nome dessa tartaruga deve-se ao fato de seu casco ser menos rígido do que outras tartarugas marinhas. São aves mergulhadoras também e chegam a 1.000 metros de profundidade. As fêmeas vêm para a costa para desovar e migram das áreas de alimentação e descanso para os locais de reprodução, em deslocamentos que podem superar 4.000 quilômetros. O animal vive na zona oceânica durante a maior parte da vida. A única área regular de desova conhecida no Brasil é no litoral norte do Espírito Santo. Trata-se de uma espécie altamente migratória. Mesmo com o apoio do projeto Tamar, a captura de fêmeas ameaça fortemente a espécie. Então, vamos lá. Aqui. Número 7. No texto, o nome científico é usado para... Olha o nome científico dela aqui, né? Dermochilis coriácea, né? Então, vamos ver. No texto, este nome científico é usado para a. Apresentar com precisão qual é o animal citado no texto, que também é conhecido como tartaruga gigante. Indicar hábitos da tartaruga, que são aves mergulhadoras e podem se deslocar por mais de 4.000 quilômetros. C. Nomear o casco da tartaruga de couro, que é menos rígido do que as outras tartarugas marinhas. D. Apontar para o local de desova da tartaruga de couro, que fica no norte do Espírito Santo, no Brasil. Então, né, o nome científico dela é o título do texto, né? Número 8. Considerando a concordância verbal. No caso, o trecho são aves mergulhadoras também e chegam a 1.000 metros de profundidade. Tivesse de se adaptar à hábil mergulhadora, característica da tartaruga de couro. O trecho seria reescrito para... Então, ó, se aqui são hábeis mergulhadoras, a gente trocasse por hábil mergulhadora, né? É hábil mergulhadora. Como é que ficaria o resto da frase? Também chegam a 1.000 metros de profundidade. Letra A, é hábil mergulhadora, também e chegam a 1.000 metros de profundidade? Não, né? Porque o chegam tem que combinar com né? São hábil mergulhadora também e chegam a 1.000 metros de profundidade? São hábil mergulhadora também e chega a 1.000 metros de profundidade? É hábil mergulhadora também e chega a 1.000 metros de profundidade. Então, vejam bem, tem que combinar tudo, o com chega, né? Então, vejam bem para marcar a resposta correta. Página 5. Lá em cima.
A receita de bolinhos de tapioca indica os ingredientes e mostra como fazer, ou seja, como prepará-lo. Vamos lá, deixa eu firmar aqui para a gente poder ler bem. Bolinhos de tapioca. Ingredientes: um pacotinho de tapioca, um copo de um pouco mais de leite, 3 ovos, uma colher de manteiga, sal e erva doce. Modo de fazer: misture o leite e a tapioca e deixe inchar durante 4 a 5 horas. Junte então a manteiga, o sal, a erva doce e os ovos. Faça os bolinhos e asse-os em fogo brando. Número 9. Ao ler essa receita, é possível concluir que ela foi produzida com o objetivo de, Por que serve uma receita? Informar o leitor sobre os novos bolinhos de tapioca, instruir o leitor a respeito de como fazer bolinhos de tapioca, entreter o leitor com os desafios a respeito dos bolinhos de tapioca, contar ao leitor a respeito da origem dos bolinhos de tapioca. Para que serve uma receita? Para instruir alguém a fazer alguma coisa, né? Então, vocês vão ver qual é a correta e marcar. Número 10. Os verbos misture, deixe e junte indicam orientação sobre, Então, veja bem, os verbos misture, deixe e junte. Eles indicam orientações sobre os tipos de ingredientes a serem usados, a quantidade de ingredientes, o que fazer com os ingredientes ou o lugar para comprar os ingredientes. Vejam bem, então o modo de fazer tá, indicando como fazer a receita, O que a gente deve fazer na receita. Então vejam qual é a resposta correta e marquem aqui. O gabarito aqui, esse gabarito aqui embaixo, vocês não precisam fazer, tá? Esse é a professora que vai fazer. Vamos para a página 6. Produção de texto. Não precisa escrever o nome de vocês, nada aqui, porque ele já está grampeado. Só produção de texto. Leia um trecho do livro Emília no País da Gramática, prestando atenção à situação em que os personagens decidem visitar o país da gramática. Vocês vão ler este texto aqui, tá? Vão ler este texto. Daí, com base na situação em que Pedrinho chama Narizinho e Visconde de Sabugosa, elabore nos espaços disponíveis a seguir um convite de acordo com as informações disponíveis no texto. Imagine como Pedrinho teria escrito o convite para Narizinho, sua prima, e o Visconde irem junto com ele e Emília ao país da gramática. O convite deve ter entre 10 e 15 linhas, tá? Ele tem que ter entre 10 e 15 linhas, tem que apresentar saudação, destinatário, motivo do convite, o dia, o horário, o local, a despedida e o remetente. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar, Pedrinho, quem está fazendo o convite. Ele faz o convite para Narizinho e o Visconde de Sabugosa. Então, o Pedrinho vai fazer um convite para Narizinho e para o Visconde de Sabugosa, tá? E ele vai fazer o convite de acordo com o texto que vocês leram em cima, convidando eles para ir visitar, o país da gramática, certo? E para fazer esse convite, na página 7 aqui, tem os espaços, Então, vocês vão pôr aqui de Pedrinho para Narizinho e Visconde de Sabugosa. E aqui vocês vão escrever a mensagem, a hora, o local, como que vai ser, certo? Boa prova. Qualquer dúvida, chame a professora, pergunte que eu irei responder, ok?